Oiê, Oiê, tudo bom? tudo e você? Também, tudo bem. Estou um pouco nervosa. Não me Ah, meu... acostumo com essa história de fazer live. eu sempre fico nervosa antes de live também. Não sei por quê, né, gente? Acho que é porque não dá Para editar. pra editar, não sei. Mas é Se bom você que falar, a você gente falar alguma coisa coloca. errada, você não tem como voltar atrás, né? Tá É, dito. mas pelo menos a gente se coloca numa situação vulnerável. É bom pra vencer as barreiras internas da Depois que vergonha. acontece, fica mais fácil, assim. A semana passada mesmo eu estava com medo de fazer, e aí no fim a gente acabou fazendo duas, com 1h20 de live, de tanto que a gente não Nossa, conseguiu. Porque eu tenho uma característica que eu falo muito, e meu irmão ficou me zoando. Meu, você tá falando mais que a terapeuta, porque ela é com uma psicóloga semana passada. É que eu não consigo. não, Eu mas eu tenho... falo muito também. Teve uma live, eu não lembro qual que foi, mas que eu tava falando e alguém comentou, tipo, Cissa, deixa outra pessoa falar. Ai, desculpa, gente. Mas no podcast é eu e a Ana, né? E aí já a gente fez 10 episódios. No começo a gente fazia aqui pessoalmente na minha casa. E eu Aham, cortava muito ela. Se você assistir do primeiro até o último, você vê as diferenças. Porque aí a partir do quarto a gente começou a gravar virtual por causa da quarentena. E aí eu sim. comecei a me policiar para não ficar cortando ela, porque toda hora eu cortava ela e fica chato, sabe? Porque eu não deixo a pessoa falar. Sim, sim, mas a gente não é por mal, a gente faz isso sem perceber. Mas é É, bom depois começar a praticar a escuta, né? Eu tô ela tentando falando que praticar pegou. isso. Então, Que aí é? nos últimos, a Ana que faz comigo, ela falou, vai ter guerra entre vocês duas, porque nós duas falamos. Não, tá tudo bem. Mas eu pratiquei bastante. Agora, nos últimos episódios, dá para perceber que eu espero ela falar e depois eu falo. Ah, eu vou ver, eu vou ver. É muito interessante. E E aí, você também também tá tudo bem, na medida do possível, mas estamos bem aqui, tudo tá certo. quarentenada também, né? Tô assim, só não foi, não tá sendo tão estranho porque eu já trabalho de casa. Uhum. Então a minha rotina já era trabalhar de casa. Eu já tinha também a rotina feita dentro de casa, né? Eu não precisei entender qual que é o horário que eu vou acordar, qual que é o horário que eu vou comer, eu Ah, já tinha isso. Então a mudança não foi tão radical assim. Para mim foi mais entender que então eu não vou sair. Mas a rotina continua a mesma e só que com apreensão agora enfim, de saúde das outras pessoas e tudo mais. Mas em termos de rotina e saúde mental no dia a dia, tá meio parecido, assim, porque já mas você era. tá bem ou você tá oscilando? Porque eu tenho dia, Ah, não, é louca. eu e a Ana, a Você gente acha? conversa muito, que a gente reveza. Uma hora ela tá mal, uma hora eu tô mal. A gente nunca pode estar mal as duas juntas. Mas é tipo isso. Não dá, né? É, Pra ter muita não dá. E habilidade. quando eu comecei a trabalhar de casa, faz 1 ano e meio, demorou, olha, só agora, esse ano, por incrível que pareça, agora na quarentena, que eu tô conseguindo ajustar a minha rotina em casa. E eu achava que o problema era comigo, que eu que não conseguia, eu que tinha dificuldade. Mas aí agora, vendo todo mundo quarentenado, eu vejo como é difícil para todo mundo tentar construir essa rotina dentro de casa. Aí acho que rolou também uma tranquilidade do tipo, tá todo mundo vivendo que nem eu. Não tá a vida acontecendo lá fora correndo e eu tô dentro de casa sem saber direito como fazer. Mas, gente, independente de quarentena, todo dia é um Kinder Ovo, é uma caixinha de surpresa pra descobrir como é que eu vou estar. Eu não sei. Tem dia É, que é eu tô ótima, tem muito... dia que eu tô péssima, tem dia que eu tô rindo, outro dia eu tô chorando. E no mesmo dia você faz tudo, né? Passa as É, 4 estações, acontece de tudo. Só as loucas. É assim. é bom que as pessoas escutam a gente falando isso e se sente acolhida, né? Porque às vezes a gente fica pensando que é só a Exatamente. gente, é todo mundo, né? Eu não conheço Não, ninguém que tá normal assim, que tá, nossa, tá tudo de boa, ninguém. não, gente, não tá. Se tá tudo de bom. Quem que eu vi Tá falando? errado. Eu ouvi Você tá alguém fazendo falando a assim: quarentena errada. se você não tá sentindo nada nesse momento, ou você tá morto ou você é um psicopata. Porque é impossível não tá tendo nenhum tipo de confusão, assim, de ansiedade, né, nesse momento. Não tem Nossa, como. é muito louco, mas enfim. Vamos começar já, porque senão depois a gente se perde no tempo, igual aconteceu na semana passada. Eu quero falar, Vamos.
para as pessoas o que que a gente vai falar hoje e depois eu vou pedir para você contar um pouquinho da sua história. Tá bom. Tá? As lives que a gente está fazendo é porque a gente fez a primeira temporada do episódio do podcast, que foram 10 episódios, e aí a gente deu uma pausa e nós vamos voltar com a segunda temporada provavelmente em junho. E aí a gente resolveu fazer umas lives para falar sobre alguns assuntos que a gente abordou nessa temporada. E um dos assuntos. Acho muito chique temporada. O podcast é nosso, a gente está fazendo do jeito que a gente Tá. acha mais legal. E vai ter umas mudanças na segunda temporada, já dando alguns spoilers aqui que a gente vai fazer algumas coisas diferentes, não vai ser... Porque a primeira temporada, como a gente estava começando, a gente só foi falando assuntos aleatórios, assim, o que a gente vai falar essa semana? Aí o que vinha na cabeça. Agora, na segunda temporada, vai ter uma sequência mais lógica, vai ser um negócio legal. mais organizado. Mas foi legal, a gente amou fazer, a gente está amando fazer essa história de podcast, a gente adora falar sobre saúde mental e tudo o que envolve. Nós duas fazemos terapia, eu e a Ana, e a gente conversava muito sobre isso. Então, é mais a gravação das nossas conversas, não, é o que acontece praticamente. E aí a gente está fazendo sobre alguns assuntos, as lives relacionadas a alguns assuntos que a gente abordou. E no capítulo 7, a gente abordou sobre autoestima. O tema é até assim, é autoestima em desconstrução. Eu amo essa palavra desconstrução, porque eu acho que você fazer terapia, se autoconhecer e esse processo de evolução, tem muito da gente desconstruir tudo que a gente cresceu, aprendeu, tudo que a gente acredita, e a gente começar a desconstruir para construir uma nova visão sobre as coisas, né? Sim. E a autoestima, eu acho que é o que mais pega, a gente falou sobre isso no episódio, que eu acho que é o que mais pega, porque a gente tem muita crença errada sobre a gente mesmo, né? Sobre o que a gente tem que ser, e é muito difícil desconstruir isso e você achar um lugar no mundo para você. E aí gera um monte de transtorno, que é o que a gente vai falar aqui, né? Um monte de questão, que no episódio a gente até fala, tem muito da nossa criação e das nossas experiências. Só que isso a gente não pode mudar, né? Porque a sua criação é a sua criação, as experiências que você viveu são as suas experiências. O que a gente pode fazer é olhar para elas e mudar a partir de agora, né? Do que você tem. E, enfim, só que é muito difícil, né? Aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua história, como que você se descobriu com a bulimia e como você fez para se tratar, como que aconteceu? O que aconteceu para você ter esse gatilho, se é que você sabe o que aconteceu? Tá. Eu consigo imaginar o que aconteceu, é que assim, nunca é um evento específico, né? Como você falou, é uma junção de todas as nossas experiências ao longo da vida até o momento do gatilho mesmo que eu reconheci a doença. Mas, basicamente, e aí também já falando de autoestima, desde que eu era criança, eu sofri muito bullying e eu sempre tentava falar para os coleguinhas que eu era algo que eu não era, para ver se eles gostavam de mim. Então, eu estava sempre tentando ser uma pessoa que eu não era, para ver se as pessoas me aceitavam, se elas me incluíam e tudo mais. E foi assim até eu fazer uns 18, 19 anos. Aí, com 18 anos, eu tive meu primeiro namoro, e foi um namoro super abusivo, foi um relacionamento super abusivo, que eu não soube lidar por muitas inseguranças minhas também, que aí eu depositava toda a minha dependência emocional nele. E eu entrei em depressão pela primeira vez e acabei emagrecendo um monte. Aqui não dá pra ver. Eu sou bem alta, eu tenho 1,80 e eu sempre fui magrinha. E então, pra mim, a questão de peso, de aparência, nunca foi muito uma questão. Eu nunca me preocupei, assim, nunca dei muita bola. E aí eu emagreci muito durante esse relacionamento. A gente terminou, eu acabei indo fazer intercâmbio. E aí no intercâmbio eu engordei. E aí foi a primeira vez que uma pessoa me viu, uma amiga minha me encontrou lá, me viu e falou: "Nossa, você engordou, né?" Aí eu fiz, nunca na minha vida tinham dito isso. Eu sempre fui magrinha, então pra mim foi um baque, assim. Falei, como assim? Eu não sou a amiga que come de tudo e não engorda? E aí eu comecei a ficar noiada com a questão de alimentação. Melhorei da depressão naquela época, quando eu fui viajar, fiquei bem melhor, mas aí comecei a ficar noiada com a alimentação. Aí que eu fui começar a procurar o que era caloria, o que era carboidrato, o que é proteína, né, como que se faz uma dieta. E comecei a fazer uma dieta.
Isso já de volta aqui no Brasil. Quando eu comecei a fazer a dieta, eu fiquei desempregada. E aí foi 1 ano e meio de desemprego. E aí voltou toda aquela necessidade que eu tive durante a infância e adolescência de me sentir aceita de novo pelas pessoas, de sentir que eu tinha um valor. Então eu estava desempregada, eu não estava vendo um valor em mim. Eu tava tipo, gente, eu sou uma fracassada, eu não sirvo para nada, eu estou aqui desempregada, como é que eu vou me provar para a sociedade? E aí eu resolvi fazer isso por meio do meu corpo. Aí eu comecei a ir na academia que nem uma louca. Aí a dieta que antes eu fazia mais ou menos, eu comecei a ser super crica, super perfeccionista, a diminuir muito as porções do que estava escrito lá, porque quanto mais é um ciclo, quanto mais você emagrece, mais você quer emagrecer e assim vai indo. E aí eu entrei nesse ciclo, nessa bola de neve de quanto mais emagreço, mais quero emagrecer. E o que acontecia? Durante a semana eu fazia a dieta certinha, à risca, perfeitinha, reduzindo ainda mais. Chegava o final de semana, eu devorava o mundo. Porque aí eu me dava o direito de sair da dieta, só que depois de ter passado 5 dias sem comer quase nada, é óbvio que eu ia querer devorar o mundo. E aí eu tinha muita compulsão, comia muito, muito, muito. E isso foi durando meses e meses e meses, até o momento que eu falei, gente, isso tá meio estranho, porque quando você tem compulsão alimentar, muitas pessoas confundem exagero com compulsão. Exagero todo mundo tem, é normal em momentos, principalmente festivos, assim. Tem situações em que você vai comer mais mesmo, tipo Natal, um aniversário, um churrasco. Mas a compulsão, eu vou tentar explicar, mas é como se você fosse possuída ali por um ser que não é você e que está ditando o que você está fazendo. Você não tem controle sobre aquilo. É muito louco. E aí chegou num dia que eu já tinha comido tanto, eu já tinha comido tudo que tinha disponível na minha casa, que eu peguei um hambúrguer congelado para comer. Congelado? Congelado. E aí quando eu peguei o hambúrguer congelado, porque na compulsão você não tá comendo por prazer, né, de sentir o gosto do alimento, você só tá enfiando coisa dentro de você para tentar tapar um buraco que tá ali. E aí, quando eu comi esse hambúrguer congelado, eu falei, não, isso tá muito errado. Não se come hambúrguer congelado, gente. Não é normal comer hambúrguer congelado. E também pela falta de nutrientes, eu comecei a ficar com depressão de novo, pela situação do desemprego e por ter emagrecido muito. Fui a uma psiquiatra, porque como eu já tinha tido depressão antes, eu saquei que estava voltando. Fui a psiquiatra e comecei a contar da minha rotina. E aí, contando isso dos exercícios e da minha alimentação, ela que falou. Ela falou, Cissa, você sabe o que é isso? Eu falei, não, o quê? É bulimia. Bulimia é um transtorno alimentar caracterizado por ter períodos de restrição, né, de fazer dieta, restringir muito a alimentação, e depois ter uma compulsão muito grande com algum método compensatório depois. A maioria das meninas vomitam. No meu caso, eu usava laxante. Foi o jeito que eu achei de me livrar da comida. Tem gente que compensa depois ficando muitas horas e horas na academia. Mas o método compensatório mais conhecido é o vomitar depois. E aí começou todo um tratamento. Eu, felizmente, tive condições de montar uma equipe em que tinha a psiquiatra, que ela liderava a equipe, ajudava com a recomendação dos medicamentos. A minha psicóloga particular, que era só eu e ela, tinha a psicóloga da família também, que iam meus pais, minha irmã e todo mundo que mora lá em casa. Então a gente também foi entender qual que era a dinâmica da família, o que estava acontecendo. Eu, na época, já falei, estava desempregada, querendo provar meu valor, estava me sentindo muito fracassada, com vergonha dos meus pais, me sentindo também impressionada a ser alguém para orgulhá-los e tudo mais. Então a gente conversou sobre tudo isso. E tinha nutricionista comportamental que me ajudava com a parte da alimentação em si, e com a minha relação com o meu corpo. Foram 3 anos nesse tratamento e eu posso dizer assim, se eu pudesse falar as 2 coisas que mais me ajudaram a sair desse ciclo, foram, e elas caminham juntas. Entender
que quando eu buscava a comida ou quando eu buscava ser valorizada e aceita pelos outros por meio do meu corpo, é porque eu senti muita falta de carinho e de atenção desde pequeno. Agora, na terapia que eu consegui entender. E aí que eu consegui parar esse ciclo, porque eu falei, tá bom, então na verdade, quando eu tenho uma compulsão, ou quando eu tento controlar o meu corpo, na verdade, o que eu estou tentando fazer? Eu estou tentando me dar aquele carinho e aquela atenção e aceitação que eu procuro ter pelos outros. Quando eu procuro a comida, na verdade, eu não estou com fome, né? Eu quero atenção, afeto, carinho. E foi aí que a chave virou para mim. Porque daí eu consegui entender que era isso que eu queria e que aí eu poderia encontrar outra coisa que me proporcionasse isso que não a comida. Então, sempre que, ai meu Deus, vou comer porque eu estou entediada, daí eu paro e falo, não estou com fome, eu estou entediada. Então, o que eu posso fazer para matar o tédio? E aí eu tento achar uma outra opção. Eu estou carente, não Você vou aprende comer. a dialogar com você mesmo, né? Você Exatamente. aprendeu Então, isso o na que eu vou fazer? terapia? Vou ligar para uma amiga. E aí foi essa troca, assim, que me ajudou muito. E também a Você aprendeu entender. isso na terapia, esse diálogo com você mesmo? Aham. Eu também. Eu não te falei, eu também já tive compulsão alimentar, ainda tenho, mas o meu era ao contrário, eu sempre fui obesa e Uhum. há 5 anos eu fiz cirurgia bariátrica. E um pouquinho antes de eu fazer a cirurgia bariátrica, eu também saí do meu emprego que eu tinha e eu abri a confeitaria, que é a Bombolo hoje, né? Aham. E essa que aí no começo era tudo muito difícil, aí eu fiquei meio, eu não, na época eu não identificava nada, mas eu acho que eu fiquei meio deprê também e eu também descontava na comida. E aí eu Uhum. comia, principalmente doce, porque eu sempre fui muito fã de doce e Eu também. trabalhava com confeitaria. E aí Uhum. eu comia, me sentia mal por ter comido, porque eu estava engordando e eu via, era perceptível, e aí eu ia e comia mais. Ao Sim. invés de tomar consciência, eu comia mais, mesmo sabendo que estava me fazendo mal e ficando É mal por comer. a famosa Jaque. Já Já que que eu já é, comi, eu então eu comi vou de novo. comer mais. Já que eu já saí da dieta, então agora eu já estraguei tudo, sabe? Então eu vou lá e vou me acabar mesmo. E aí, conforme você vai comendo mais, você vai se sentindo mais culpada, e aí chega num ponto da compulsão em que você tá agindo daquela forma para se machucar mesmo. Porque você está se sentindo culpada que você saiu da dieta, você está se sentindo uma fracassada, está se sentindo um lixo, uma droga e tal, e aí você começa já que eu já sou um lixo, então tá bom, então eu vou me entupir aqui de coisa mesmo e tanto faz, sabe? Eu Rola esse aprendi, sentimento. eu aprendi esse diálogo também. Aí depois que eu fui fazer a cirurgia e eu entrei na terapia por causa da cirurgia bariátrica. E aí ela me falou, depois de um tempo eu emagreci, depois de uns 2, 3 meses já comecei a emagrecer bastante e eu continuava meio mal ainda. E ela falava para mim, Fernanda, você está frustrada porque não é um corpo magro que vai deixar você feliz. É a questão Não, interna, né? A cabeça, essa questão da autoestima, porque a autoestima tem muito a ver com a aparência física, né? Principalmente para as mulheres. A gente fica muito nessa de buscar um corpo perfeito, achando que a sociedade só vai aceitar a gente se a gente tiver o corpo perfeito. E aí, na verdade, quando eu emagreci, não aconteceu nada disso. Eu fiquei frustrada não. mesmo assim, É porque não porque era questão de ser magra ou ser gorda, era questão que eu não estava bem, e é exatamente isso que você falou. Às vezes é falta de carinho, às vezes. E não é culpa de ninguém, porque ninguém sabe como as pessoas vão receber. Tem gente que não tem carinho, por exemplo, e vive muito bem, né? Não tem uma balança, cada um é não, cada não um. tem. Cada um é cada um. E acho que esse é o grande pulo do gato. A gente entender que a autoestima não é só associada à beleza e aparência física. É só um dos pilares da autoestima. Existem muitos outros. Existe a nossa autoestima profissional, a nossa autoestima como filha, a gente se aceitar, quais são nossos valores, a autossabotagem. Tem muitas outras coisas que essas sim, quando trabalhadas, podem nos trazer resultados muito positivos na nossa vida. Que a mudança de aparência, muito provavelmente, sozinha, não vai trazer. Isso foi uma coisa que eu aprendi também.
A gente precisa começar a entender que a gente, por si só, a gente já é o suficiente no mundo, né? Seja Uhum. você, qualquer profissão que você escolheu, seja você qualquer aparência que você tem o seu valor no mundo e a gente precisa empoderar isso na gente mesmo, né? A Ana mesmo faz o podcast comigo, ela fala sobre isso no episódio, que ela também, quando ela está sem trabalhar, por exemplo, ela se sente inútil e aí a autoestima cai, né? Você fica mal. Porque se Uhum. você não estiver trabalhando, principalmente trabalhando nos moldes da sociedade, né? CLT, num emprego decente, Sim. decente que eu digo assim, né? Ah, um emprego que as pessoas consideram decente. Uhum. Se você não está nesse molde, você está imprestável. E às vezes não, tipo, se você está fazendo um projeto, que nem eu trabalho na Bombola, é um projeto, o podcast é um projeto. Hoje ele Uhum. não está, tipo, sucesso, porque a gente acabou de começar. Mas é uma coisa que precisa começar. Ele não vai começar com 100 mil seguidores e 200 mil ouvintes, sabe? Então, assim, Sim. então fica essa coisa de, não, então como não é aceito, a gente nem faz e você é uma inútil. Ou então, vocês estão fazendo isso por brincadeira, ninguém leva muito a Sim. sério. O sorvete na casquinha é o meu trabalho, né? Eu saí da empresa que eu trabalhava, era uma grande empresa de comunicação, eu sou publicitária. Eu saí de lá 1 ano e meio para me dedicar ao sorvete na casquinha. E aí eu tive um período, até o começo desse ano também, foi 1 ano e meio, muito difícil de eu entender, realmente aceitar que esse era o meu trabalho e que eu tinha valor por isso. Porque está tão enraizado na nossa cabeça a crença de que você só é bem-sucedida se você tem um trabalho numa grande corporação em que você ganha bem, que você tem um cargo legal, trabalha das 9 às 8, batendo ponto e recebendo salário fixo. E quando você sai desse molde, você fala, e agora? Então, não vale o que eu estou fazendo? E aí também vem as pessoas ao seu redor. Tem pessoas que entendem, mas também tem pessoas que vêm e falam, você não vai voltar para o emprego de verdade? Quando você não vai procurar emprego, mas você não está procurando, mas não está dando resultado isso aí que você está fazendo. E aí que a gente tem que também pensar com nós mesmos, né? O que é dar resultado para a gente? Primeiro que tem isso, é empreender. No fim, ter um projeto, você está empreendendo. Eu tendo aqui o sorvete na casquinha, eu estou empreendendo. Não é do dia para a noite, gente. São muitas coisas, sou só eu não tenho uma equipe, então é uma construção, um degrauzinho, um passinho de cada Eu vez. empreendo na Bombola há 6 anos já. Então, e a segunda coisa qual que é a nossa definição de sucesso, né? A maioria da sociedade define sucesso como tudo isso que eu falei. Sim. Mas e para mim? Para mim, sucesso já é se alguém me mandou uma mensagem agradecendo que eu ajudei alguma coisa na vida da pessoa, entendeu? Claro, é importante ganhar dinheiro, é muito importante para a gente pagar as contas, sobreviver, a gente precisa de dinheiro. Mas o sucesso não está atrelado só a isso, nem ao status do meu cargo, nem ao nome da empresa em que eu trabalho. E aí acho que isso que a gente tem que entender para ficar mais tranquilas com nós mesmas e também para trabalhar nossa autoestima, para não cair nesse buraco de, poxa, isso aqui que eu estou fazendo não está crescendo, não está evoluindo, não está adiantando de nada. Entender por que a gente está fazendo aquilo, entender quem a gente é, o que a gente quer. É um mega trabalho, isso que você falou, de se lapidar mesmo, né, na terapia, para ir buscar lá na sua essência, assim, quem é você? O que você gosta de fazer? O que você quer da sua vida? O que é sucesso para você? O que você quer buscar? A sua aparência vai resolver isso? Não vai. O que pode resolver? São muitas questões. É por isso que eu acho que nesse país deveria ter intervenção psicológica. Eu também acho. Devia ser igual Todo procedimento de mundo vacinação. Todo nesse mundo país, tinha não, que no mundo, fazer. todo mundo tinha que fazer terapia, gente. Eu acho. Porque senão a gente fica vivendo uma vida para os outros, que os outros falaram que é pra gente viver. E não que a Dentro gente daquilo que eu realmente falei, a gente quer. não desconstrói nunca todas essas questões que a gente cresceu vendo, né? E muito Sim. disso, principalmente para a gente que está vivendo essa era tão transformadora, porque a gente está vivendo a gente está no olho do furacão, né? Então, assim, é muita coisa diferente. Influenciador digital é uma coisa que até um pouco tempo atrás era uma coisa que não existia, entendeu? E muitas profissões ainda vão existir. Então, a gente Sim. precisa se moldar à realidade que não tem nada a ver com a realidade do passado e as coisas que nem o meu pai.
Eu sempre falo isso. Ele achava, meu pai trabalhou numa empresa aqui em São Bernardo, tipo, o mesmo emprego sempre, porque na época dele era normal isso, você entrava numa empresa e fazia carreira. E hoje em Uhum. dia isso não existe mais, só que na cabeça dele ainda é assim que tem que ser, mas não é mais. Então, muito para eu sair do escritório que eu trabalhava e abrir a Bombolo, por exemplo, eu precisei ir com a cara e com a coragem. Eu não tive o apoio dele e da minha mãe, porque eles acham um absurdo, assim, é muito louco. Como assim você vai largar o seu emprego fixo para vender bolo? Sabe, não Uhum. faz sentido. E até hoje meio que não faz, porque a Bombola ainda não é o sucesso que eu quero que ela seja, sabe? Que ainda vai ser, Aham. que eu tô trabalhando para isso. Mas é difícil e a gente precisa desconstruir essas verdades que colocaram na nossa cabeça para a gente começar a fazer a nossa verdade. E eu acho que só na terapia a gente consegue fazer isso. Sozinho é muito difícil, né? Sim, essas verdades incluem crenças limitantes que a gente tem sobre a nossa aparência também, né? De Sim, falarem, ó, só é bonito o que é magro. Só é, tem valor o que é magro. Se você é magro, é sinal de que você tem saúde. Se você é magra, os homens vão te querer. Se você é magra, as mulheres vão te invejar. Por quê? tipo, Sabe assim? Oi? você é uma pessoa, De né? onde veio isso? Exatamente. Por que a gente está se deixando o nosso valor ser definido pelo nosso peso? Você viu essa semana que a Adele postou uma foto que ela emagreceu? Uhum. E ela, tudo bem, eu falo sempre isso, tudo bem quem quer emagrecer, assim como eu quis, eu também já estava com alguns problemas de saúde, mas assim, aí eu vi uma notícia falando, que ela incrivelmente emagreceu. Não, gente, ela só emagreceu, incrivelmente ela já era, porque a mulher canta pra caramba, já ganhou um monte de prêmio, Grammys e tal. Tipo assim, ela sempre foi muito foda. Ela só emagreceu, tipo, ok, se por saúde, se por estética, não importa. Mas assim, ela já era foda. Ela não precisou emagrecer para ser foda. Mas a notícia meio que dava a entender que só agora que ela emagreceu, ela tá foda, entendeu? Ai, E agora ela tá aí, plena na vida. Ela atingiu o auge, o sucesso, porque ela tá magra, porque agora ela se encaixa nos nos padrões da padrões do que sociedade. dizem que é lindo, maravilhoso, do comercial da TV, entendeu? Que você vê lá a menina magra, rodando, correndo Camila para falando que falar de ela ganhou um Oscar. absorvente. Eu nem sabia que ela tinha ganhado um Oscar. Tipo, a mulher só ganhou um Oscar. E as Ganhou, pessoas... ela ganhou muitos Grammys, ela ganhou Oscar pela música que ela fez pro 007. Ela ganhou um monte de prêmios, muitas coisas. Então, assim, claro, ela já tinha o valor dela, independente da aparência. Mas aí, a partir do Exato. momento em que a aparência dela muda e se encaixa nos padrões, aí a sociedade passa a valorizar muito mais quem ela é, sabe? Pela aparência. É a construção de uma sociedade gordofóbica que a gente vive, em que o gordo é visto como o preguiçoso, o não saudável, o Desleixado. feio, o desleixado, que não tem valor, e o magro é visto como bonito, que é saudável, que se cuida, Sendo que que você era magra, ia na academia, se cuidava e estava doente, né? Por exemplo. sim, isso que também eu falo, que a gente tem que prestar. O ideal é não comentar nada sobre o corpo de ninguém, É, porque não te diz respeito. O corpo é do exatamente. outro. Segunda coisa, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente faz qualquer tipo de comentário. Muito legal ter emagrecido. Uma pessoa ter, sei lá, se a Adele estava doente antes, se ela estava com questões de saúde e conseguiu emagrecer e regular os exames dela, muito legal para ela. Que bom que ela está mais saudável. Sim. Mas a gente não sabe se foi esse o caminho para comemorar um emagrecimento, né? E se ela ficou depressiva ao longo desse processo? E se ela desenvolveu um transtorno alimentar? E se ela emagreceu por um luto, por uma depressão, por uma doença? A gente não Ninguém tem lá sabe. para saber, né? E quando eu estava com transtorno alimentar, era a época que eu tava com depressão, eu estava infeliz. E aí, quanto mais as pessoas me elogiavam por eu ter emagrecido, aquilo era um momentinho de felicidade na minha vida. Então, mais eu queria emagrecer, para me elogiarem ainda mais. E aí você entra numa bola de Mas é neve de meio que novo. momentâneo, né? A gente fala isso também em algum episódio que não é nesse da autoestima, que é essas coisinhas dão uma felicidade momentânea. E aí, quando você procura ir a fundo e se autoconhecer e se tratar,
aí você consegue começar a viver uma vida mais estável, assim, né? Você não precisa desses momentinhos de felicidade, porque você não precisa ficar alimentando. Esses momentinhos que eu digo, esses momentinhos falsos, né? Que você fica feliz, Sim, mas aí você tem que emagrecer mais para você receber outro elogio. Tipo, é um negócio, é uma busca sem fim, né? sim, exatamente. Que você está buscando aprovação externa o tempo todo. O Então, o tempo tempo todo. todo você precisa que as pessoas falem que você está bem, que você está legal, que elas estão te admirando, para você se sentir melhor, admirada, feliz e tudo mais. Mas no fundo, na maioria do tempo, isso é um momentinho, né? Vai lá, 1 minuto. As outras 23 horas e 59 minutos do seu dia, E tá você estava mal. mal. É. Então, E aí, hoje também eu vi uns stories de uma menina que eu sigo aqui, ela é uma escritora maravilhosa que eu admiro muito, e ela tem muitos seguidores, o trabalho dela é realmente incrível. E aí ela estava falando, e ela sempre faz stories sem filtro, porque ela levantou uma vez essa questão dos filtros do Instagram, que eles fazem a gente ficar totalmente diferente do que a gente realmente é, né? E aí uhum, ela propôs para ela mesma que ela não ia fazer mais nada com filtro, ela só ia fazer de cara limpa, tipo, do jeito que ela tivesse. E ela é uma pessoa normal, magra, normal, assim. E aí ela disse que todo dia ela tem recebido mensagens das pessoas falando ou que ela está muito magra, ou que ela precisa passar maquiagem, ou a cor dela é muito grande, ou que o cabelo dela está muito curto. Aí eu fiquei chocada, eu falei, gente, e a maioria, eu imagino que 99% das seguidoras dela sejam mulheres. A mulher é incrível, ela é maravilhosa, ela tem uma luz, assim, eu acho ela perfeita, zero defeitos. Mas não pela beleza física, porque também não, eu nem sinto atração por mulheres, então, tipo, não tem nem por que eu ficar pesando isso. Mas ela, como pessoa, ela é maravilhosa, e as pessoas ficam se pegando nesses detalhes. É meio que. Aí eu comecei a refletir sobre isso, eu acho que é meio que uma autoestima ferida também a gente ficar apontando o outro, né? Tipo, você fica encontrando defeitos, porque que nem hoje eu vivo esse processo mais de boa, de me enxergar, de entender meu valor no mundo, apesar do meu corpo ser gordo ou magro, e eu vejo que eu já não enxergo, eu não me preocupo mais tanto com isso nas pessoas. Eu não fico reparando se a pessoa está gorda, se está magra, se está com espinha, se está sem espinha, entendeu? Acho que quando você uhum, passa uma fase, você começa a enxergar as pessoas de outra forma, né? Com outras qualidades e com outros defeitos também, porque existem outros defeitos que incomodam muito mais do que uma barriga, por exemplo. E aí a gente começa a olhar as coisas com outros olhos, né? Que eu acho que é o que eu almejo para uma sociedade de uma forma geral, assim, que a gente enxerga as pessoas como pessoas e não como corpo ou como profissão, porque também não uhum, significa nada. Às vezes uma pessoa é sim, advogada e ela não está feliz, uhum, sim. né? Eu acho que, primeiro assim, essa questão da gente virar para outra mulher e falar, faça uma maquiagem, arruma o cabelo, seu cabelo, dá palpite, também vem muito da nossa criação como mulheres na sociedade. Sim, Então, nós sempre fomos muito educadas a sermos perfeitinhas. A gente tinha que estar com o cabelo arrumadinho, a maquiagem arrumadinha, a roupa bonita, né? Por quê? Ou no começo a gente precisava arrumar um marido, e aí é, tem que se portar bem, ser a mulher ideal para ter um marido. Depois começa uma onda já, vou indo para um lado mais quando o boom da Playboy, né? Quem são as mulheres mais sexys do mundo? Qual que é o corpo perfeito? Então também, que mulher que eu tenho que ser para ser sexy? E aí, de novo, relacionado ao homem, né? Para atrair os sim. homens, para satisfazer meu marido. Como é que a minha aparência tem que ser? E aí, depois, num lado de competição entre mulheres, que, de novo, para que essa competição, gente? Para a atenção dos homens. A gente sempre foi criado para ser perfeitinha, perfeita, de acordo com os padrões de cada década, para chamar a atenção, atrair os homens e ser considerada ali uma mulher dentro daquele padrão. Por isso que quando aparece uma mulher que não está dentro do que é esperado pela, pela nossa crença, pelo que a gente cresceu aprendendo, a gente leva um choque. Ué, por É. que ela não está maquiada, gente? Tem que se maquiar, tem que ficar bonita, tem que ficar. E por que, que o bonito está associado a ser desse jeito? Né? Por toda uma construção da sociedade, da mídia aí, que já vem de muito tempo. E sim, eu acredito muito que quando a gente aponta um, uma coisa que a gente não gosta no outro, muitas vezes a gente é um espelho daquilo, a gente está refletindo alguma coisa que dói na gente. E que a gente tenta dar uma rebaixada no outro para a gente se sentir melhor de alguma forma. Então, tá bom, ela é incrível, ela sei lá,
tem isso e aquilo que eu gostaria de ter e que eu não tenho, mas olha, o cabelo dela não é tão bonito. O meu cabelo é mais bonito. Ah, então isso eu tenho melhor do que ela. O óculos dela tá muito grande. Tipo, qualquer coisa vira Exatamente. Qualquer motivo. coisinha vira um motivo para você tentar se aumentar a sua autoestima em relação a uma outra pessoa. Isso vem da comparação. E que, no fim, é uma das piores coisas pra gente. Porque foi o que você falou. A partir do momento que você tá bem com você deixa de se comparar com os outros, porque não é nisso que você tá mais prestando atenção. É como quando você vai comprar um carro, e aí você, tô pensando em comprar um Fusca. E aí você só passa a ver Fusca na rua. É muito. É tipo isso. Ai, a minha barriga tá me Tipo, incomodando. Aí você vai começar a reparar na barriga de todo mundo. Eu parei de tomar pílula, pipocou de espinha o meu rosto. Eu comecei a prestar atenção na pele de todo mundo, porque eu queria ver se as pessoas tinham espinha ou não, se tinha mais espinha. Eu nunca tinha prestado atenção na pele, sabe, das pessoas. E aí, o que está incomodando em você, você começa a eu não olhar nos devia outros e colocar. tentar se comparar, para dar desculpas para você de que, então não tá tão mal assim, então eu tô melhor, ou eu tô pior, e aí você se sentir uma droga. Mas depois que você supera isso e entende que você é muito mais do que isso, e para de se comparar, a vida fica muito mais interessante. Porque você, quando está conversando com uma pessoa, você quer entender quem aquela pessoa é por dentro, né? De ser, assim, não como o que ela aparenta. E aí você ganha muito mais com isso, em vários sentidos. E aí as pessoas também começam a se aproximar mais de você pelo que você é, e não pelo que você parece. O que é Tem muito muito mais disso, legal também. tem muito disso em gente que gosta muito, que também sente alguma falta e deposita isso no ter, né? Quer ter carro, quer ter casa, quer ter piscina, quer ter, e aí atrai as pessoas pelas coisas que você tem. E aí você aí julga as pessoas como interesseiras, mas não, é o que você está buscando para você e é o que você está atraindo. Pessoas que se interessam pelas coisas que você tem. E aí, só que uma hora isso incomoda, né? Porque aí quando você realmente precisa de alguém, por exemplo, a pessoa que está interessada nas coisas que você tem, ela não está interessada no que você é. E aí ela não está muito interessada em te ajudar, por exemplo. E aí eu já percebo isso. Antes, hoje eu não falo que ninguém é interesseiro no sentido de maldade. Eu acho que é muito da gente atrair as coisas que a gente procura pra gente mesmo, né? Se você procura melhorar ser como pessoa, provavelmente você vai ter pessoas perto de você que têm essa mesma vibe, essa mesma busca, né? Para mim isso é nítido também, né? Ao longo desses 5 anos que eu faço terapia, muitas pessoas saíram e muitas pessoas entraram na minha vida e o meu ciclo de amizade hoje é completamente diferente também, porque é Uhum. mais pelo ser, né? Eu não tenho muita coisa para oferecer no sentido material, né? Eu não tenho um corpo Sim. bonito, eu não tenho carrão, não tenho casona com piscina, enfim. Então é mais pela minha essência mesmo, é o que as pessoas vão ter que gostar, não tem outra coisa. Mas aí, quem falou que o seu corpo não é bonito, minha filha? Não é, não é Eu entendi, bonito. mas você não tem o corpo considerado padrão e Não perfeito pela tenho. sociedade. Que, by Mas the eu, way, eu costumo falar que eu não gosto da minha barriga, mas eu levo ela para a praia mesmo assim. Eu uso biquíni, ótimo! eu É isso não mesmo. gosto, mas eu não renego. Ô, gente, quantas vezes que eu não fui pra praia, fiquei sem entrar na piscina, sem ir na praia, porque eu tava com vergonha do meu corpo, como se alguém fosse se importar também, sabe? Esse é outro exemplo que eu dou. É que nem quando aquela sua amiga tá com uma espinha que só ela vê. Aí ela Hum. vem, ai meu Deus, a minha cara está horrível, como é que eu vou sair assim? Eu estou com uma espinha gigante. Aí você vai lá ver e fala, cara, que espinha? Ninguém tá reparando. Aí você deixa de viver um monte de momentos super gostosos, porque você ficou preocupada com uma coisa ali Só momentânea. você está vendo, né? É só você. Que muitas vezes é só a gente que tá percebendo. E isso que você falou da falta, todo excesso esconde uma falta, né? Então, com a comida, a falta que eu sentia era de carinho, de atenção. Então, eu buscava isso na comida, para tapar esse buraco. Tem gente que busca no álcool, tem gente que busca nas drogas, tem gente que busca no cigarro, em compras, bens materiais, no sexo. Tem uma Sim. série de formas de excessos que você pode ter, mas com certeza todos estão escondendo uma falta. Então, às vezes você quer comprar um carrão, comprar uma casona,
ter um bem material super wow, porque você quer ser aceito e admirado pelos outros. É. E aí acontece a mesma coisa que o ciclo da magreza. Você vai lá, compra um relógio, todo mundo elogiou. Uau, fulano tem tal relógio. Vai passar 2 meses, a pessoa vai miar do relógio, entendeu? Aí ela vai querer ter essa sensação de novo. Aí ela vai lá, vai comprar um carro. Vai querer ter de novo, vai lá, vai comprar uma casa. E é um ciclo sem fim que nunca vai acabar. Eu acho que no trabalho, nesse trabalho de busca interna e de se curar, é exatamente isso. É muito difícil. Eu falo porque eu sinto na pele. É muito difícil você buscar ir contra e tentar. Você começa a entender algumas coisas, mas as pessoas não estão entendendo porque elas não estão fazendo o processo que você está fazendo. Então é meio que você entende, mas aí você tem que também lidar com o não entender deles, né? Então, você Sim, tem tem que que ficar. respeitar o tempo de cada um. Mas Não eu tinha. adorei essa ideia de terapia familiar, eu nunca tinha ouvido falar. Acho Sim. que em alguns casos de tratamento deve ser realmente muito importante todo mundo entrar no jogo pelo amor à pessoa que está passando pelo problema, para que todo mundo. E aí, Sim. no fim, todo mundo ganha, né? Sim, entender quais comportamentos que a família pode ter ou está tendo que reforçam aquela doença na pessoa, quais comportamentos elas podem ter para prevenir a pessoa, para ajudar a pessoa a sair de um momento em que ela não está bem, enfim. É muito importante. Mas eu acho que mais importante do que entender esse remediar, né? Então, o que a gente pode fazer para ela não ter compulsão? É entender da onde que veio essa compulsão dela, né? O que a gente está sentindo? O que está se manifestando aqui na família para ela achar que precisa comer um monte para tapar um buraco, né? Que buraco é esse? Porque se você não trata na raiz, a possibilidade de voltar de novo é grande, né? Porque se você remedia, mas você continua fazendo o que te causa isso, você vai continuar tendo. Sim, exatamente. Por isso que É bem. terapia é muito importante. Porque você sabe, você pode estudar como não ter mais tanta compulsão, como, sei lá, uma série de coisas. Mas você só vai conseguir parar de ter a compulsão quando você realmente entender qual que é a origem dela, qual que é o gatilho, qual que é a causa. E não ficar só, tá bom, então vou tentar escovar o dente para não comer doce porque eu já escovei o dente. Sabe, assim, tomando... Pode ser, Os são coisas que ajudam, milagrezinhos, mas né? não ficar remediando só, sabe? Entende? Foi o que aconteceu comigo, que eu disse, a partir do momento que eu entendi o que eu estava buscando na comida, que eu consegui mudar E o isso muda a nossa comportamento. vida de uma forma geral, né? Porque quando você está com a sua autoestima boa, está bem consigo mesmo, muda a sua relação no trabalho, muda a sua relação com a família, com os amigos. Não é uma coisa só. É lógico que começa dentro de você, né? Começa dentro de cada um. Só que aí a gente começa a reverberar isso para quem está perto, né? Aí tem essa questão do olhar, de não julgar, de não prestar atenção nas características físicas. Sim. E E começar você a olhar as pessoas com o olho do que elas realmente são, e você começa a cuidar mais também das outras relações, né? Pelo menos para mim é assim. E você para também de julgar as outras pessoas tanto, porque a partir... quando você... que eu acho isso muito legal. Quando você entende qual que foi o seu gatilho lá, né? Qual que é o fundo do seu iceberg, para todas as outras ações que você tem depois e emoções, você começa a tentar encontrar qual que foi essa causa. Eu sou assim. Então, eu encontrei da comida. Quando eu me sinto insegura no trabalho, insegura no relacionamento, alguma coisa, eu tento pensar, pera, por que eu tô me sentindo assim? Ah, é porque... E aí eu vou entrando nos porquês, porquê. E aí quando você começa a se relacionar com outra pessoa, e a pessoa vem te contar uma coisa que ela fez, ou como ela tá se sentindo, você consegue analisar o porquê dela tá se sentindo daquele jeito, ou o porquê dela ter feito aquilo. E aí você não julga mais tanto, você ajuda a pessoa a entender o porquê e juntos a resolver aquele porquê. E respeito o que a pessoa está passando, né? Nossa, isso é Sim, muito claro. respeito. Estou passando por isso exatamente nesses dias e é bem assim mesmo. A gente respeita o que a pessoa está passando e você sabe que ela realmente está com problemas e tipo, você não pode fazer nada, ou se você, a não ser que a pessoa queira e tal. Então, assim, você acaba não julgando, porque é engraçado, né? Como você, às vezes, quando eu me separei o ano passado, a primeira coisa que as pessoas falavam, ele tem outra.
Não, gente, ele não tem outra, eu tenho certeza, porque todo mundo já acha que o problema de homem é outra mulher. E não é, pasmem, homens também têm problemas, inclusive emocionais e psicológicos. Então, assim, aí eu passei a entender que não era só uma questão de mulher, é uma questão de. É para todo mundo, eles também passam por situações, e aí você Sim. começa a realmente entender que a outra pessoa também passa por problemas e a gente respeita o espaço um do outro, né? Isso é magnífico. E aí o diálogo fica muito mais fácil. Porque daí, Sim. se você acabar magoando alguém, ou se uma pessoa te magoou, você consegue chegar e falar assim, desculpa que eu te magoei. Eu agi dessa forma porque eu tava me sentindo assim, assim, assado. Porque isso. Me desculpe. Ou vai lá e fala, você me magoou. Eu me senti assim, assim, assado. Fica muito mais fácil. Nossa, é maravilhoso. Ai, a gente já tá acabando. Tô olhando aqui que falta só 5 minutos. E eu não 5 posso. Da minutos. outra vez caiu na cara de todo mundo. Antes de terminar, eu queria que você falasse o porquê que seu perfil chama Um Sorvete na Casquinha e como você começou e o que ele é hoje. Tá. Ele começou era um outro nome, era outro perfil, chamava Saladíssimo, eu dava dicas de pratos saudáveis. E aí foi na época que eu tava com transtorno alimentar. E aí, durante o meu tratamento, eu comecei a compartilhar alguns textos de como eu me sentia, e aí eu vi que muita gente se identificou. Pessoas não tão próximas a mim vieram falar, nossa, me identifico, tal, não sei o quê. E aí eu falei, caramba, tem muita gente que passa por isso também, só não fala, porque não é uma coisa que você costuma falar, né? E é ainda muito tabu na sociedade. E isso é bom que a gente está quebrando também. E aí, quando eu comecei a me sentir melhor, recebi alta e tal, eu falei, quer saber, vou compartilhar aí com outras meninas que estejam passando por isso, o que eu aprendi nesse tempo. E como ia ser algo muito pessoal, em que eu ia contar minha história, minha experiência, os meus exemplos, eu queria alguma coisa que tivesse muito a minha cara. E eu amo sorvete. Sorvete é uma coisa que a maioria dos meus amigos sabe que eu gosto muito. Que eles falam, que qual que é a sobremesa preferida da Cis? Todo mundo fala sorvete. É uma coisa assim que é meio simbólica na minha vida. Então eu fui pesquisar um nome que tivesse sorvete. Joguei no Google, frases com sorvete. Aí apareceu. A vida, tem várias assim, mas tem duas que foram mais que me pegaram, né? A vida como um sorvete na casquinha, aproveite antes que derreta. E a outra era a vida como um sorvete na casquinha, precisamos aprender a equilibrá-la. E aí eu falei, é isso. Aí virou um sorvete na casquinha. Eu tô até com a camiseta. Cadê? Aqui o sorvetinho. O logo é a casquinha com flores dentro. Lindo. Desabrochando. Então, hoje em dia virou um projeto em que eu compartilho sim a minha história, mas também promovo eventos, já fiz alguns eventos maiores e menores, tiveram eventos grandes de uma tarde inteira, que aí vem umas 30 meninas, eu chamo outras mulheres para falarem também, e eventos menores, então a gente já fez aula de dança juntas, já fez clube do livro, amigo secreto, então tem essas coisinhas assim menorzinhas, agora não tá dando para se encontrar fisicamente, pessoalmente. Então eu tô tentando pensar aí como é que eu vou bolar um esquema, mas a ideia é essa, assim, minha principal motivação é querer mostrar para essas meninas que elas não estão sozinhas. Porque quando eu sofria com isso, eu achava que era um problema comigo. Eu não sabia que tinha outras pessoas também. Então eu quero mostrar que elas não estão sozinhas e promover experiências, vivências, encontros em que todo mundo possa se sentir parte de um grupo e se sentir melhor também. É importantíssimo, né? Eu, na minha última relação, eu passei por questões que eu também achava que ninguém passava, só eu. E aí eu comecei a verbalizar depois que eu terminei e tal, e aí eu descobri que várias mulheres passam pela mesma situação, e inclusive falando sobre isso, algumas pessoas que passam vêm me procurar para conversar sobre, porque também achavam que estavam sozinhas. Então é maravilhoso a gente poder verbalizar sobre as nossas dores, a gente se expõe, né? Eu e a Ana, a gente se expõe muito no podcast. Ela está falando aqui para você pensar na possibilidade de fazer um podcast. É muito legal. A gente se expõe muito, mas essa ideia de alcançar mais pessoas, da nossa voz alcançar mais pessoas e ajudar para a gente saber que a gente não está sozinha, é maravilhoso, né? Porque é isso, a gente não está sozinha, tem muitas pessoas que passam e muitas vezes não é uma questão
que não dá para, sempre dá para resolver, na verdade, e não é uma questão só nossa, né? Porque a gente se culpa muito, se julga muito, a gente Ah, também se não. maltrata Sim, muito, né? sim, E às com vezes certeza. não é E tudo tem uma origem, que é o que a gente falou aqui o tempo todo, né? Todos os assim. nossos comportamentos, a forma como a gente se sente, vem aí de uma série de experiências, um repertório que a gente adquiriu ao longo da vida, as crenças que a gente tem. Então, é importante fazer terapia para a gente desconstruir tudo isso e reorganizar, ou trocar, ou seja lá o que for. Essas Ah, crenças, isso, tá pensamentos e dando 20 visão. segundos restante. O Instagram só me avisa em cima da hora. Tá Obrigada, Cissa, bom. adorei nosso Muito papo. obrigada pelo convite. Vou Adorei. Sucesso salvar para vocês. para você também. Muito obrigada. Eu vou salvar E e te mando. tá bom. Boa Tá quarentena. bom? Obrigada, gente, pela audiência. Beijos. Um Obrigada, beijo. gente. Tchau. Tchau.